Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. A paz do Senhor, amados. Hoje é o 5º domingo de maio, que também teve 5 sábados, não é? Nós queremos agradecer a Deus e principalmente ao nosso pastor Isaías, que ministrou uma gloriosa palavra do Senhor hoje na nossa escola dominical a partir das 9 horas da manhã. Que Deus abençoe, pastor Isaías, que continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai dos céus e da terra, te louvamos por tudo, também, Senhor, por este culto que agora estamos, Senhor Jesus, fazendo a Ti, louvando o Teu grande e sublime nome. Peço, Senhor, a Tua bênção através do Teu Espírito Santo a todos que já chegaram, que também estão chegando nesse culto online de agradecimento a Deus, Senhor, pela vida, pela respiração, ó Deus, também pelo nosso nome escrito no livro da vida, no Teu nome, amém, Jesus. Pois bem, amados, gostaria até de pedir, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de pedir para todos vocês compartilharem, seja um missionário virtual, um missionário online, como queira, mas compartilhe, leve a gloriosa palavra do Senhor, principalmente aqueles que ainda não conhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Mais do que isso, aquele Deus glorioso e poderoso e que também faz milagres. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vemos
no Antigo Testamento, Deus fazendo milagres, maravilhas através dos homens que colocavam a sua confiança nele. No Novo Testamento não é diferente, Jesus em todo o seu ministério também realizando grandes milagres. E por falar em milagres, amados, eu quero ler no Antigo Testamento como Deus usa aqueles que nele confiam. Quero ler em 1 Reis capítulo 18, do versículo 41 em diante, que diz-nos o seguinte: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entrando, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu no carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Pois bem, queridos, que esta chuva seja abundante na tua vida, que esta chuva de bênçãos também, a partir desse momento na sua vida, possa te alcançar. E se você crer, essa chuva será abundante na sua vida. O que Deus faz através de um homem. Esse homem, Elias, teve na sua mão o controle, inclusive da própria natureza. Creia nesse Deus vivo e verdadeiro. Por falar em chuva, nós vamos agora para a nossa harpa cristã, louvando a Deus com o hino de número 1. Fortaleza, e ricas bênçãos
depois desse lindo hino de chuvas abundantes, que é isso que nós queremos para a sua vida, nós vamos agora ouvir também Fica Ligado Jovem. Logo em seguida, nossas irmãs também, com mulheres vencedoras. E tem uma surpresa para todos, até porque hoje é domingo. Vocês estão vendo que hoje eu estou até de gravata, tá certo? Vocês merecem muito mais do que isto. Porém, queridos, nós queremos chamar um quadro muito bonito das nossas crianças. E dentro desse quadro das nossas crianças também terá uma palavra da Giovana, que ela estará falando sobre Menino Jesus. Olha que lindo! Agora não para aí. Depois desses 3 quadros, nós vamos também louvar a Deus para você mexer no seu bolso. Agora mexa no bolso com as suas ofertas e dízimos, mas que venha do coração. Se não for do coração, não faça. Não faça por pressão, mas faça por alegria e por agradecimento a Deus por tudo que tem feito para a tua vida de muitas chuvas abundantes. Pai do Senhor a todos, irmãos, essa oportunidade, quero agradecer a Deus. Sou a Ieda Lacerda, da congregação do Vilagem Campestre, setor 3, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nesta oportunidade que veio até a mim, quero agradecer ao pastor Isaac por estar nos escolhendo para trazer esta palavra aos jovens, nesse quadro Fica Ligado Jovens. Então você que está nos assistindo nesse momento, fica ligado, porque Deus tem algo para a tua vida, algo para a tua casa e para a tua família. Talvez você se encontre num momento desesperador, talvez você encontre num momento triste, esse momento de quarentena, esse momento que você nem sabe como será o dia de amanhã. Mas eu quero dizer para você, fique ligado, porque Deus, Ele sabe o que vai ser da sua vida amanhã. Talvez você não tenha um paradeiro, mas o meu Deus, Ele pode todas as coisas na sua vida, amém? Quero deixar para você uma palavra que se encontra em Salmos 119, o número 9, que vai dizer assim: você que está na tua casa, você que está no seu trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando. Se você tiver uma Bíblia, você pode me acompanhar. Até mesmo se você não estiver, fica ligado, porque eu vou estar falando desse versículo e ele pode ser útil, ele será útil para a tua vida neste momento. Umas simples palavras, mas que ela tem um poder enorme para mudar a sua vida, amém? Salmo 119, o verso 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta. E a resposta ela vem dizendo assim: observando conforme a tua palavra. Amém? Este é um versículo simples que vem dotado de uma pergunta: como o jovem purificará o seu caminho? E a resposta ela vem logo em seguida dizendo: observando conforme a tua palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Neste momento difícil que nós estamos, jovens, irmãos, você que me assiste nesse momento, eu queria dizer para você, não tem outro caminho a não ser a palavra de Deus. Jovem, o caminho é este, a palavra de Deus. A Bíblia, ela é bem fácil em dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O resto não serve para nada, o resto às vezes é até um atalho. Você até pega, você chega até mais rápido, mas você não chega em lugar nenhum a não ser ao céu. Quando você observa a palavra de Deus, quando você segue a palavra de Deus, você pode ter certeza no teu coração que você está esperando uma morada celestial. Amém? Você vem entender esta palavra. Nesse momento tão difícil que nós passamos, como nós vamos purificar? Jovem, como você vai purificar a tua vida? Você vai observar a palavra de Deus. E a Bíblia, ela é o melhor, vamos dizer, bússola para a minha e para a tua vida. É o melhor manual de instruções para mim e para a tua vida. A Bíblia é bem enfática em dizer que tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos está aqui na palavra de Deus. Nesse momento, talvez você se encontre num momento difícil. Você pode ter certeza, se você talvez pegar a palavra de Deus e meditar nela dia e noite, você encontrará talvez aquilo que você não encontrou, aquilo que você conversou com alguém que você não encontrou até hoje na sua vida. A resposta está na Bíblia. Você tem lido a Bíblia no dia de hoje, jovens? Você tem meditado a Bíblia no dia de hoje?
Antes nós falávamos, nós não tínhamos tempo, era escola, era estudo, talvez até alguns jovens trabalham, mas eu quero dizer para você, o momento que nós estamos passando, nós dizíamos que nós não tínhamos tempo, e agora você tem tempo de sobra, para você dividir esse tempo com Deus. Procure ler mais a Bíblia, procure se aprofundar na palavra, procure se dedicar este tempo para Deus. O Espírito Santo está com saudade de você. Quanto tempo você não lê mais a Bíblia? Quanto tempo você fazia antes, talvez a sua meditação dia e noite, e hoje talvez você deixou se levar por alguns afazeres do dia a dia, você deixou se levar por outras coisas e você não quer mais talvez meditar na palavra de Deus. Talvez você ache que a palavra de Deus ela é o segundo plano. Não deixe Deus para o segundo plano. Use a palavra de Deus como prioridade na tua vida. Use a palavra de Deus como a bússola para a tua vida, porque aqui está tudo que você precisa. Tudo que nós precisamos nós encontramos na Bíblia. E a vontade do Senhor Jesus para a tua vida hoje é que você medite nesta palavra. É que você gaste tempo não, vamos mudar, ganhe tempo na palavra de Deus. Que você venha se dedicar, invista o seu tempo na palavra de Deus. Ou quando for preciso, até mesmo a sua disposição e o seu dinheiro na palavra de Deus. Que isso, irmã Ieda, sim, invista tudo o que você tem na palavra de Deus. Acima de tudo, viva esta palavra. Que você possa se dedicar para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz na tua vida. O salmista ele foi bem enfático em dizer como purificará o jovem o teu caminho, observando a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? E o salmista ele vem dizer que é a luz para a nossa vida. Ele vai dizer lâmpada é a tua palavra. Ele vai dizer que nós podemos alcançar aquilo que talvez nós não encontramos no dia a dia. Talvez um amigo não pode te dar. Talvez a sua família talvez não consiga te dar. Mas Jesus ele pode te dar aquilo que você precisa se você buscar na palavra de Deus. Davi ele disse, escondi a tua palavra do meu coração para eu não pecar contra ti. Que você venha viver esta palavra, observando segundo a palavra de Deus em tudo que você fizer. Ponha primeiro a dedicação na palavra de Deus. Ponha a tua vida diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela muda aquele cenário que talvez você ache que não tem saída. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus não existe impossível. Pedro, quero dizer aqui, Pedro quando ele já estava cansado. Observe isso, Pedro quando ele já estava cansado porque ele trabalhou a noite toda, não pegou nada. E a Bíblia vai dizer que ele já estava afadigado, ele já estava cansado, talvez até deprimido, porque Pedro era um pescador e ele conhecia onde ele jogava a rede. Só que uma determinada noite ele não pegou nada. E Jesus aparece às margens da praia para dizer a Pedro, volte a jogar a rede. Volte ao mar alto e lance a rede. Então Pedro, eu acredito que ele olha para Jesus e ele começa a pensar, esta palavra tem poder. Ele entende que a palavra de Jesus tem poder. E com todo o seu cansaço, com toda a sua fadiga, Pedro mesmo assim ele olha para Jesus e ele diz, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Pedro já estava naquele cenário lavando a rede. E ele diz com uma voz até fadigada, nada apanhamos, Senhor. Mas pela tua palavra nós lançaremos a rede. Olha para você ver como esta palavra tem poder. Pedro até estava desanimado. Pedro talvez estava até pensando, nem vou pescar mais esta semana. Nem vou mais voltar ao mar alto à noite. Mas pela palavra de Jesus pôde dar ânimo a Pedro. Estava cansado, afadigado. Mas a palavra de Jesus veio com poder para a vida de Pedro, amém? Que você venha entender que a palavra ela tem poder. E Pedro voltou ao mar alto, Pedro lançou a rede. E a Bíblia pode ser bem clara dizendo que quando eles puxaram a rede veio cheia de peixe.
segundo a palavra de Jesus. A rede estava cheia de peixes que eles não podiam contar. E a Bíblia vem mais dizer que o barco quase foi a pique, mas não foi. O barco estava quase indo a pique porque a rede estava lotada de peixe. O quase aqui é para você entender, ele quase foi a pique, mas não foi. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. E quem está na palavra de Deus não perde. Pode até pensar que vai afundar, mas não vai. Quando você se dedica à palavra de Deus, você não perde. Então, jovens, irmãos, irmãs, você esta noite que está me ouvindo, entenda que quando você está na palavra de Deus, quando você dedica a sua vida para a palavra de Deus, você não perde. Então entenda nesta noite, dedique-se à palavra de Deus, ore pela palavra de Deus, trabalhe na palavra de Deus, medita na palavra de Deus dia e noite. Jovem, venha entender, namore na palavra de Deus, case segundo a palavra de Deus, construa uma família na palavra de Deus. E que palavra é esta, Ieda? É a espada de dois gumes que penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre a medula, e ela vem fazer uma edificação na sua vida. Como assim, Edu? O que é isso? Juntas e medula? Vou te explicar. É onde a medicina não conhece, é onde o remédio não vai, é onde a ciência ainda não encontrou, mas onde a palavra de Deus tem acesso. Então, pratique a palavra de Deus dia e noite, que você será abençoado. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Você que se encontra na sala da sua casa, até mesmo você que está pelo seu smartphone me assistindo, você está no trabalho. Dedique-se cada dia mais pela palavra de Deus. Feche os teus olhos, se você puder, onde você esteja neste momento, que nós vamos orar pela tua vida e que cada dia mais você venha ter o prazer de estar na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Espírito Santo, sobre a vida de cada jovem, sobre a vida de cada irmã, cada irmão, Senhor, que assistiu, Senhor, este momento, e que esta palavra venha penetrar, Senhor, onde o remédio não pode alcançar, Senhor, aonde, Senhor, a medicina talvez diz que não tem mais jeito, mas a tua palavra, Senhor, tem poder. Meu Deus, cura neste momento, liberta, Senhor, liberta do síndrome do pânico, Senhor, da depressão, jovens, Senhor, que estão talvez trancados neste momento de quarentena, dentro da tua casa, Senhor, no teu lar, no teu quarto, talvez, Senhor, com pensamento de suicídio, com pensamento, Senhor, de se cortar, de se matar, mas a tua palavra, Senhor, tem poder, e que eles venham, Senhor, entender, Senhor, que quando nós escondemos a palavra em nosso coração, naquilo, Senhor, que é mais importante para ti, nós damos prioridade. Senhor, o Senhor pode mudar todas as coisas. Senhor, neste momento entra em vida, Senhor, restaura lares, casamentos, famílias. Senhor, faça jovens fortes e saudáveis pela palavra do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, toda, Senhor, a equipe da UMADES, todos os jovens que compõem, Senhor, este grupo, e todos os jovens, Senhor, que irão compor, porque eu creio no seu nome, que jovens gera jovens. Então que o Senhor venha abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. E não se esqueça, medite na palavra, ande na palavra, viva na palavra, e você terá uma vida bem sucedida pelo nome de Jesus. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes com sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra
A paz do Senhor, mulheres mais do que vencedoras em Cristo Jesus, amém? Muito obrigada ao querido pastor Isaac, a minha pastora irmã Regina, por essa oportunidade. Muito feliz de estarem aqui, queridos, nesse estúdio, aqui com meu esposo, com a equipe toda. É um prazer estar aqui com todos os irmãos, amém? Nós vamos estar falando sobre o livro de Ruth, amados. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer que na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eles eram de Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Veja bem, as adversidades chegaram naquela casa, queridos. Uma grande perda, o marido de Noemi, Elimeleque, morre. E ela muito triste naquela situação da perda, queridos, que não é fácil, ninguém gosta de perder. Perder o marido, toda mulher sabe, a tristeza, queridos. Ficam ali e os seus filhos casam-se com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Ficam ali por 10 anos, morre também os 2 filhos de Noemi. Amados, que tragédia. Ali Noemi fica desamparada de marido e filhos. E ali, queridos, naquela grande tristeza, naquela grande tribulação a qual ela se encontrava, ela desamparada de filhos e marido, e não tinha netos, as noras ainda não tinham dado netos, ela precisa voltar para sua terra. Porque ela já ouvia dizer que Deus havia estendido a mão para aquele lugar. E o pão já havia. Ela se despede das 2 noras, que choram muito, mas Orfa dá um beijo na sua sogra e parte para com seus. Mas Noemás, queridos, Ruth, amados, Ruth faz uma promessa solene e majestosa para sua sogra, um dos poemas mais lindos da Bíblia Sagrada, amém? No versículo 16, vamos ler, no nome de Jesus? Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde fores, ficarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Ai, amados, que palavra gloriosa, essa palavra que nos liberta. Essa palavra gloriosa do nosso Deus, que é viva e eficaz. Eu creio que ali, amados irmãos, Deus muda a história de Ruth. Porque ali Ruth falou: o teu Deus é o meu Deus. E ali, queridos, Deus muda, Deus vira o cativeiro de Ruth. Quando ela pega para si o Deus Todo-Poderoso de Israel, o Deus de Noemi. Elas voltam para Belém, queridos. E ali Ruth agora, como mantenedora de sua sogra, que ela precisava trazer o sustento para sua sogra. Elas estão ali, todos já conheceram a história delas ali, viram que Ruth era uma moça boa, idônea, queridos, que veio ali para ajudar sua sogra. E ela lhe pede, olha, queridos, ela pede para sua sogra obedecer. O abecedário do cristão não é ABCD, é obedecer. Ela pediu, queridos, para a sua sogra para que fosse rebuscar as espigas de milho para sua sobrevivência. Então a sua sogra autorizou. E vai Ruth rebuscar as espigas, queridos, e ali todos já viram a moça virtuosa que era.
Porque a palavra do Senhor nos diz que mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede a finas joias, a rubis. E ali Ruth chega bem cedo e descansa muito pouco, segundo a palavra do Senhor, e vai rebuscando as espigas e até que chega à terra de Boaz, queridos, por providência de Deus. Nós bem sabemos que é um Deus da provisão. Chega à terra de Boaz, e quem chega ali, queridos, o dono da terra, porque papai é tremendo, ele faz nova todas as coisas. Ali Boaz, a palavra do Senhor diz que era um homem bom, e chega ali e pergunta para o seu servo quem era aquela moça, uma moça diferente, querido, porque nós somos filhas do rei e nós precisamos ser diferentes, nós temos o brilho do Senhor em nós, e pergunta quem era aquela moça, e ele falou quem era Ruth, o que Ruth havia feito para Noemi. Então ele vê ali uma moça diferente, uma mulher virtuosa, uma mulher trabalhadeira que descansou muito pouco, uma mulher vencedora, mais do que vencedora, no nome de Jesus. E ali nós conhecemos a história. Deus muda a história de Ruth. Ruth casa com Boaz, e ali Ruth vai fazer parte da genealogia do nosso Jesus Cristo. Oh, minha queridas, Boaz ali tipifica o próprio Jesus Cristo, que nos veio resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Nas suas adversidades, vocês têm crido em quem? Nas redes sociais, nesse mundo mal, ou no Deus de Israel? Num Deus trino, querido, Pai, Filho e Espírito Santo, num Deus que pode mudar tua vida, num Deus que ressuscita a morte. Nós somos inconstantes, mas o nosso Deus não. Esse mesmo Deus que mudou a história de Ruth, eu te convido a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu te convido a voltar para Ele. Eu te convido, queridos, vocês que não conhecem, para vocês conhecerem hoje esse Deus de aliança, esse Deus de promessa. A palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do nosso Deus. Então, queridos, é esse Deus que não mudou, é esse Deus que nos faz passar no mar de pés enxutos. Eu te convido a conhecê-lo hoje no nome de Jesus, porque Ele pode mudar a sua história, assim como mudou a vida de Ruth. Amém, queridos? Vamos orar no nome de Jesus? Querido Deus, muito obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Deus. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Deus, com Tua mão forte, Senhor, sobre todos que estão ouvindo, todos os irmãos, Deus. E eu te peço, Pai, eu clamo a Ti, Deus, muda histórias essa noite, Senhor. Vira cativeiros, Deus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor não mudou, o Senhor mesmo de ontem, hoje, eternamente. Tu és um Deus de milagre, um Deus de promessas, um Deus que faz nova todas as coisas. Pai, eu peço, Pai, no nome de Jesus, faz nova todas as coisas hoje, Pai. No nome de Jesus, e traga alegria, Jesus. Traga, Pai, a alegria de viver, Deus, para todos que estão ouvindo, Pai, no nome de Jesus. Fique na paz, amados. Aquela paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que só de quem conhece a Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Tum, 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 bate o meu coração. Tum, 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 ter Jesus é muito bom. Tum, 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 assim, assim. Tum, 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 é Jesus morando em mim. Unindo as mãos em forma de um coração, eu te desejo amor e tudo de bom. Unindo as mãos em forma de um coração, eu te desejo amor e tudo de bom. Que alegria, crianças! Estamos aqui juntamente com vocês aí e a tia Joana e o meu amigo Tum Tum. Que alegria! Eu trouxe meu amigo Tum Tum para dizer para você que a tia Joana está muito feliz de poder estar aqui para participar com você aí na sua casa deste momento só para os pequenininhos, para as crianças, um momento de reflexão da palavra de Deus. Você está bem, criança? Está feliz como a tia Joana está? O seu tum-tum está assim, ó,
bem acelerado? Porque o meu Tum-tum tá bem acelerado, não tá, Tum-tum? Então cumprimenta as crianças, Tum-tum. A paz do Senhor. Isso! Vocês ouviram o Tum-tum aí? Parece que ele tá meio desanimado, ó. Tum-tum, bem forte e bem alegre, Tum-tum. A paz do Senhor. Isso mesmo, a paz do Senhor pra vocês, crianças, que está aí do outro lado. E o Tum-tum está feliz, né, Tum-tum? Claro que. Ah, bom, pensei que você estava triste, Tum-tum. Tô feliz. Ai, que bom, porque a tia Joana está muito feliz. Nós vamos para uma rápida palavra aqui. Vou pegar a minha Bíblia e quero que você aí, criança, abra a sua Bíblia numa passagem muito linda que está em Mateus 13, 14, do versículo 13 ao 21. Tia Joana não vai ler o versículo inteiro, mas você na sua casa pega a sua Bíblia e pede. Você que não sabe ler, pede para o papai ler para você. Você está aprendendo a ler? Não tem problema, pode ler devagarinho, não tem problema. A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, Mateus 14, 13 ao 21. Eu vou ler apenas uns versículos, do 13 ao 16, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé. E Jesus, saindo, ele viu uma grande multidão e o possuía de íntima compaixão para com ela. Curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que não vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é necessário que lhe vão. Dai-lhe-vos de comer. Vocês sabem, crianças, que tinha uma grande multidão e Jesus estava ali contando, você sabia, Tum-tum? Contando os milagres, fazendo milagres, Tum-tum. E aquela grande multidão estava ali ouvindo atentamente o que Jesus dizia. Mas, Tum-tum, fazia muito tempo que aquele povo estava ali, sabia? Todo sentado, ouvindo. Já pensou, Tum-tum? Jesus contando as lindas histórias, Tum-tum, falando dos milagres, curando os cegos, Tum-tum. Você sabia que Jesus curou cego? Não, o nosso Jesus cura, sabia disso? E ele cura ainda também, sabia? Não só curava lá, ele ainda cura. Ele pode entrar na sua casa, criança. E se você tiver dodói, chame para o Jesus, porque ele cura também. E aí, só que você fica um tempão sem comer, Tum-tum, o que acontece? O que acontece, Tum-tum? Dá fome, Tum-tum. A sua barriguinha também ronca, Tum-tum? Já pensou, Tum-tum? Jesus falando, glorificando, contando as maravilhas. De repente, o discípulo falou para Jesus: Ó, manda a multidão embora. Aí Jesus: Mas como nós vamos mandar essa multidão? Jesus não despede ninguém com fome, sabia, Tum-tum? Ele dá suas bênçãos para o seu povo. Não vou dispensar o povo com fome. Aí Tum-tum, sabia que os discípulos olharam, perguntaram: Alguém tem alguma coisa? Que será que tem alguém aí? Você tem alguma coisa para dar? Não, ninguém tinha, Tum-tum. Nada de alimento. Mas a Bíblia diz que olha como é que Deus usa as crianças. Olha que lindo, crianças. De repente apareceu um menino. Vou te mostrar com o que ele apareceu, Tum-tum. Você sabe? É lindo. De repente aparece um menino com uma cestinha, Tum-tum. Com 2, sabe contar, Tum-tum? 3, 4, 5 pães e 2 peixinhos, Tum-tum. E aquele menino com um coração tão bondoso falou para Jesus: Aqui está a minha cestinha. Mas, Tum-tum, uma multidão, Tum-tum, a Bíblia diz Só que eu como tudo isso. com certeza, Tum-tum, só você come tudo isso. A Bíblia diz que tinha 5.000 homens. Quanta gente, Tum-tum! Não contou as crianças e nem as mulheres. Você acha que essa cestinha de 5 pães e 2 peixinhos ia alimentar todo mundo, Tum-tum? Não dá. Não dá, crianças. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, crianças. Vocês sabiam qual foi o primeiro professor de matemática? Vocês sabem? Você sabe? Você gosta de matemática? Gosta? Você é bom de matemática? Sabe quem foi o primeiro professor de matemática? Jesus. Sabe por quê, crianças? Ele pegou aquela cestinha, ele levantou, eu imagino ele falar assim: Tá vendo aqui, pai?
5 pães e 2 peixinhos, mas eu preciso alimentar essa multidão, eu preciso saciar essa multidão. E de repente, Tum, você sabe o que aconteceu, Tum? Eu vou mostrar pra você, Tum. Eu vou mostrar pras crianças. Olha aqui, Tum. Meu Deus! Olha quantos peixes! Olha quantos pães, criança! Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. E a Bíblia, já pensou? Você ali parado, de repente, tem pão, tem peixe. E era do melhor, viu? Esse pão, esse peixe era o melhor, porque foi Jesus que multiplicou ele. E a Bíblia diz, Tum, que ele deu cestos para os discípulos. E já pensou? O discípulo vinha aqui, ó. Quantos tem na família? Eu tenho eu, meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos. 5 pessoas? Pera, dava o cestinho lá, Tum. Aí dava para aqueles ali. Aí chamava outra família. Vem aqui, quantos são na sua casa? Aí ele falou, na minha casa é 6. Dava a quantidade de peixe e de pão para aquela pessoa. Tum, a Bíblia diz que alimentou todo aquele povo. E você acha que sobrou tudo? Porque o menininho, tadinho. O menininho deu o pãozinho dele e os peixinhos dele, né, Tum? Sobrou pro menino, Tum? Sobrou, né, tia? Sobrou? Será que sobrou? A Bíblia diz que sobrou 12. Quantos menininhos tinha mesmo? Tinha 5 pães e 2 peixes. E sabe quanto daqueles 5 pães e 2 peixinhos sobrou de pães e peixe? 12 cestos de pães e peixinhos. Olha como o nosso Jesus faz. Eu imagino que aquele menino chegou na casa dele, Tum. Não chegou só com 5 pães e 2 peixinhos, não. Eu acredito que aquele menino chegou com mais pães e mais peixinhos. E a mãe dele deve ter falado assim, onde você conseguiu dinheiro para comprar tudo isso? E aí ele foi falar das maravilhas de Jesus para a mamãe dele. Olha, eu encontrei com um homem e esse homem falava as coisas maravilhosas e eu sentei para ouvir o que esse homem dizia. E esse homem falava das coisas boas, ele falava de amor. E sabe o que ele fez, mamãe? Ele pegou o meu cestinho, que a senhora tinha me dado dinheiro, que deu para comprar só 5 pães e 2 peixinhos. E ele, sabe o que ele fez? Ele multiplicou e ele conseguiu abastecer toda aquela multidão e todo mundo foi embora para casa saciado. Você que está aí, não se preocupe. Não precisa se preocupar se de repente com essa pandemia está faltando algo na sua casa. Se você olhar no seu armário e está preocupado o que você vai dar para o seu filho amanhã. O meu Jesus, que há muito tempo atrás multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, ele entra agora no seu lar e multiplica o que tem dentro do seu armário e abastece a sua casa para a glória dele, porque o meu Jesus, porque o nosso Jesus, né, Tum, ele ainda faz milagres. Ó, um beijinho para vocês, crianças. Tum, manda um beijo para a criançada. Ai, que delícia! E até o próximo domingo, se assim o Senhor o permitir. Mas não desligue, continue ali ligadinho no culto, porque agora, sabe quem vem trazer uma linda palavra para vocês? A Giovana, isso mesmo. Beijos, até, tchau! Olá, amiguinhos! Vocês estão bem? Espero que sim! Hoje eu vou contar uma história da Bíblia. E essa história é muito legal. Vocês já sabem qual é? É a de Jonas! Então vamos lá para mais uma historinha? Deus havia dito para Jonas ir para Nínive. Aí, sabe por quê? Porque em Nínive estava tendo uma briga. Eles não estavam mais lembrando de Deus. Sabe o que Jonas fez? Ele desobedeceu a Deus. Em vez de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Aí ele entrou num barco que não era de Nínive. Ele desobedeceu a Deus. Aí ele entrou e aí ele deitou lá no fundo
e ele dormiu. E aí, os moços que estavam lá em cima começaram a ficar tipo, ai meu Deus, porque tava tendo uma tempestade. Aí foram lá embaixo e falaram, acorde, acorde. E aí Jonas levantou e aí falou, o que é? Olhe, essa tempestade. Aí ele contou tudo, que ele tinha desobedecido a Deus. Ele contou tudo. E aí depois eles jogaram Jonas no mar. Aí veio um grande peixe e engoliu Jonas. Ele ficou lá por muito tempo, por 3 dias. E aí, depois de 3 dias, a baleia vomitou Jonas. E aí, sabe onde ele parou? Em Nínive. E aí ele pregou e nunca mais desobedeceu ao Senhor. E Nínive estava lembrando de Deus. Deus abençoe vocês, amiguinhos. Tchau! Não estou aqui por acaso. Tenho uma missão para cumprir. Minha segurança está em Deus, e Ele me protege onde eu for. Não estou sozinho nessa guerra. Ele é só comigo e me faz triunfar. Quantas vezes eu sou perseguido, meus inimigos querem ver o meu fim. Não tenho medo, enfrento sem retroceder. Minha recompensa vem de Deus. Não estou em busca de troféu, meu alvo desejado é o céu. Enquanto aqui viver, não vou parar. O teu nome é santo, vou anunciar. Não importa o que vão pensar de mim, foi Deus que me chamou. Eu era quase nada, Ele me fez vencedor. Meu troféu de glória eu vou levantar, nas ruas de ouro eu vou caminhar. Minha recompensa está com Jesus. Vou morar com Ele na mansão de luz. No lindo coral quero entoar, junto com os santos quero adorar. Esse mundo mal não vou mais lembrar, pra sempre com os anjos eu irei cantar. Aleluia, toda glória ao Filho de Deus. Aleluia, santo é o Cordeiro que venceu. Meu maior tesouro está na glória, junto com o rei cantando o hino da vitória. Meu maior tesouro está na glória, junto com o rei cantando o hino da vitória. Não estou em busca de troféu, meu alvo desejado é o céu. Enquanto aqui viver, não vou parar. O teu nome é santo, vou anunciar. Não importa o que vão pensar de mim, foi Deus que me chamou. Eu era quase nada, Ele me fez vencedor. Meu troféu de glória eu vou levantar, nas ruas de ouro eu vou caminhar. Minha recompensa está com Jesus. Vou morar com Ele na mansão de luz. No lindo coral quero entoar, junto com os santos quero adorar. Esse mundo mal não vou mais lembrar, Pra sempre com os anjos
o Cordeiro que venceu. Meu maior tesouro está na glória, junto com o Rei cantando o hino da vitória. Meu maior tesouro está na glória, junto com o Rei cantando o hino da vitória. Aleluia! Toda glória ao Filho de Deus. Santo é o Cordeiro que venceu. Meu maior tesouro está na glória, junto com o Rei cantando o hino da vitória. Meu maior tesouro está na glória, junto com o Rei cantando o hino da vitória. O hino da vitória. Pois bem, amados, nós louvamos a Deus por essas 3 mensagens dos jovens, das irmãs e também das nossas crianças. Vamos fazer um pacote, não fica tão bem o termo pacote, né? Mas vamos unir todos esses no momento da família. Então nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor Deus por este momento especial. Logo depois, não poderia ser diferente, a palavra do Senhor Deus por um grande servo do Deus Altíssimo. A paz do Senhor, família, povo escolhido de Deus, povo separado, povo santo. Como é que vocês estão? Estão bem? Olha, que alegria, estamos aqui juntos, mais uma vez reunidos neste domingo, para poder ensinar, aprender, louvar, adorar e principalmente parar um pouquinho para que possamos ouvir aqui a voz de Deus. Eu sei que vocês devem estar sentindo falta da Thaís. Faz tempo que ela não grava um vídeo aqui para o momento da família, mas eu vou explicar. A Thaís ela está finalizando e terminando também alguns projetos particulares e em breve ela volta, ela retorna aqui para o momento da família. Combinado, queridos? Ela mandou um abraço a todos vocês. Hoje eu quero focar aqui família, valores e falar um pouquinho sobre pós-modernidade. Ou melhor, falar sobre a inversão dos valores, que é um dos venenos dessa tal pós-modernidade. Eu não sei vocês, mas para mim está muito difícil se acostumar com este mundo de coisas caras, de pessoas baratas e de ver aí sentimentos em liquidação. Essa tal da pós-modernidade, ela está firmada sobre um tripé. Que tripé que é esse? O tripé da pluralização, da privatização e também da secularização. Irmãos, a pluralização ela diz que há muitas ideias, há muitos valores, muitas crenças, mas que não existe uma verdade absoluta. Por quê? Porque tudo é relativo. Já a privatização ela diz que as nossas escolhas são sempre soberanas e que cada um tem a sua própria verdade. Já a secularização, ela sempre faz com que Deus fique na lateral da vida, reduz Deus aos lugares de culto. E a família, queridos, onde fica a família? Fica nesse fogo cruzado, caminha nessa estrada cheia de perigos, ouvindo aí muitas vozes e tendo à sua frente muitas e muitas bifurcações morais. E que atitude tomar, Anderson? Eu quero, queridos, aqui nesse culto, neste domingo e no momento da família, eu quero aqui sugerir algumas decisões. Vamos lá. Em primeiro lugar, coloque sempre Deus acima das pessoas. No mundo, vocês sabem que nós temos Deus, temos pessoas e temos coisas. E vivemos hoje numa sociedade que se esquece de Deus, que ama as coisas e que usa as pessoas. Nós devemos, porém, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. A família pós-moderna, ela tem valorizado mais as coisas do que o próprio relacionamento com Deus. E hoje, queridos, vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Olha, uma sociedade que tem mostrado e que está se prostrando diante de Mamon, está se esquecendo pouco a pouco do Deus vivo. E em segundo lugar, coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. Irmãos, o índice de divórcio, ele cresce de uma maneira espantosa no Brasil. E enquanto os véus, das noivas ficam cada vez mais longos, os casamentos ficam cada vez mais curtos. E um dos grandes erros, um dos grandes perigos que o casal pode cometer é colocar os filhos acima do cônjuge.
Muitos casais transferem o sentimento que devem dedicar ao cônjuge para os filhos. E isso, queridos, fragiliza demais a relação conjugal e ainda, escuta, e ainda afeta profundamente a vida emocional dos próprios filhos. O maior presente, escute, que os pais podem dar aos filhos é amar o seu cônjuge. Pais estruturados criam filhos saudáveis. E em terceiro lugar, coloque os seus filhos acima dos seus amigos. Muitos pais vivem aí ocupados demais, correm demais, dedicam muito tempo aos seus amigos e quase nenhum tempo aos seus filhos. Alguns pais até tentam compensar essa ausência com presentes. Mas escute, nossos filhos não precisam tanto de presente. Aliás, eles precisam, na verdade, do presente da sua presença. Olha, nem um sucesso profissional e nem financeiro compensa o fracasso da sua família e do relacionamento seu para com seus filhos. Os nossos filhos, ouça, eles são o maior tesouro que nós temos. Eles são a herança do Deus vivo. Equivocam-se, os pais que pensam que a melhor coisa que eles podem dar aos seus filhos e que podem fazer aos filhos é deixar para eles aí uma rica herança financeira, muitas posses. Muitas das vezes, queridos, escuta, são estas riquezas materiais que são motivos amanhã de muitas contendas e brigas na hora de se distribuir essa herança. O maior legado que nós vamos deixar aos nossos filhos é o nosso exemplo, é a nossa amizade, é a nossa dedicação para com eles e criando eles sempre na disciplina e também na demonstração da palavra do Senhor. E em quarto lugar, coloque os relacionamentos acima das coisas. Nós hoje estamos vivendo numa ciranda muito grande, correndo sempre atrás de coisas. E muitas pessoas acordam cedo, vão dormir tarde, mal têm tempo para comer, o seu pão de cada dia. E pensam que se eles tiverem mais coisas, serão mais felizes. E acabam sacrificando os relacionamentos para poder conquistar mais coisas. Isto, escute, e com perdão da palavra, é uma grande tolice. As pessoas, elas valem muito mais do que coisas. Os relacionamentos são muito mais importantes do que as riquezas materiais. É muito melhor você morar e viver numa casa pobre, aonde reina a harmonia e a paz, do que viver num palacete, numa mansão, aonde predomina a briga e a intriga. E em quinto lugar, coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Há uma grande tensão hoje em dia entre o urgente e o importante, e as pessoas não estão entendendo isso. Nem tudo aquilo que é urgente é importante. Não foram poucas as vezes que sacrificamos o altar do urgente para as coisas importantes. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a família e com a igreja, escute, são coisas importantes. Desprezar esses relacionamentos e deixá-los a um plano secundário, para poder correr atrás de coisas, isso, queridos, é uma grande tolice. A Bíblia, ela nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, lembra? E depois a sua justiça, sabendo que todas as outras demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos investir em nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos investir nos relacionamentos familiares, a fim, queridos, de não naufragarmos nesse mar profundo dessa tal pós-modernidade. E eu quero finalizar o momento da família de hoje com uma passagem bíblica, que eu digo que ela está na minha lista de top 10. Eu me refiro a Filipenses no capítulo de número 1 e o verso de número 9, de número 10 e também de número 11. Diz assim, olha: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, que aumente em conhecimento e em toda a percepção, para que vocês possam discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Escuta, irmãos, esqueça a pós-modernidade, viva com a sua família na integralidade, na plenitude da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus prospere o teu lar, a sua casa. E se você recebe esta palavra, se você recebe esta mensagem, digite um amém aí. Eu creio, eu recebo. E até o próximo momento da família. Que Deus te abençoe. Tchau.
Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos com a oportunidade de, mais uma vez, desenvolvermos uma reflexão fundamentados na Palavra de Deus. E eu gostaria de já fazer a leitura do texto que servirá de base, e uma vez identificados com o texto, fica mais fácil absorvermos os princípios nele encontrados para aplicarmos em nossa vida. Todos os registros na Palavra de Deus, eles têm um propósito de instrução pedagógico, é claro, e desta feita nós estaremos olhando um pouquinho para a experiência que Davi viveu na cidade de Ziclag. Aqui em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós lemos assim: Aconteceu que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas haviam atacado o sul e queimado a cidade de Ziclag. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada. As suas mulheres e seus filhos e filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura por causa de seus filhos e filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar: Traga-me aqui a estola sacerdotal. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe a beber água. E voltou-lhe o ânimo, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu? De onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós atacamos a região e queimamos a cidade de Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E ele disse: Por Deus, me prometa que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou, e eis que os amalequitas estavam festejando, comendo e bebendo, por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão alguns montados em camelos. Assim livrou Davi tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. E ninguém lhes faltou, desde o pequeno até o maior, até os filhos e filhas, também todos os bens, tudo Davi tornou a trazer. Muito bem, esse texto está aqui em 1 Samuel, capítulo 30, e a experiência de Davi em Ziclag é um referencial para nós, porque, como os demais registros bíblicos, ele permite que nós tenhamos uma ideia de como Deus interage conosco nas mais diversas situações, quando nós humildemente reconhecemos a dependência do Todo-Poderoso. Bem, Davi está aqui em território filisteu. Vamos lembrar que Davi está totalmente fora dos propósitos de Deus. E eu gostaria de, nesta feita, considerar
pelo menos a importância da experiência de Davi em Ziclag, os antecedentes. Aquilo que aconteceu antes da sua chegada a esta cidade. Também como foi a sua permanência nela. A falência que Davi experimentou estando em Ziclag e finalmente a sua restauração. Bem, queridos, Ziclag, ela está localizada em território filisteu e obviamente que Davi, estando lá em Israel, ele precisou atravessar a fronteira e chegar a este lugar. Mas por que Davi está em Ziclag? Queridos, nós temos que considerar o trabalhar de Deus na vida de Davi desde o começo. Aquele humilde pastor de ovelhas, que de maneira simples cuidava das suas ovelhas, tocava a sua harpa, e a vida de Davi se restringia a isso. Não havia um significado. Davi era um belemita, vivendo no anonimato, ajudando o pai, os irmãos, enfim. Porém, o propósito de Deus na vida deste menino mudou completamente a sua história. Vamos nos lembrar que o sacerdote Samuel, ele foi enviado até a casa de Jessé, porque Deus tinha dito ao sacerdote Samuel: dentre os filhos de Jessé, eu me tenho provido de um rei. Muito bem, Samuel foi até a casa de Jessé e lá, sabemos, ele ungiu Davi entre os seus irmãos. A Bíblia diz que a partir daí, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então a vida de Davi entra numa outra dimensão. E é assim mesmo, queridos. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, o Espírito de Deus, ele age na nossa vida. E eu costumo dizer que a nossa interação com Deus, ela não se dá dentro dos parâmetros normais da lógica, porque Deus vai além disso. Então, queridos, a vida de Davi ganha uma conotação toda especial. Logo ele mata um urso, mata um leão, mais à frente ele mata Golias, se torna herói nacional. Um pouco mais à frente, ele comanda as tropas de Israel, é o grande herói, é o grande nome em Israel. Mas toda essa ascendência, ela transcorreu segundo o propósito pré-estabelecido por Deus na vida deste belemita. E é óbvio, queridos, que não era a intenção de Deus esculpir nas tábuas da existência de Davi apenas a figura de um grande rei, de um monarca, mas Deus queria fazer um referencial moral, espiritual, porque a nação de Israel carecia destes valores. Lembremos que Saul estava reinando há 40 anos e não fez um bom governo. Não foi um período muito bom na vida de Israel, concernente aos valores que Deus gostaria que eles preservassem. Muito bem. E Davi, então, ele está no auge, né? Ele até se casou com a filha do rei. Mas tudo isso, como já dissemos, transcorreu debaixo de um propósito de Deus. E, enfim, a história caminha. Mas, queridos, Davi precisa trilhar outros caminhos. E óbvio que o seu nome era aclamado, ele era requisitado para as grandes cerimônias, mas houve um dia em que tudo isso mudou, porque Deus permitiu que o coração de Saul realmente se voltasse contra este belemita. E uma perseguição insana aconteceu, tanto que Davi foi ameaçado de morte, e Saul tentou mesmo agredi-lo, enfim. E um dia Davi teve que fugir do palácio para não morrer. E agora Davi vai conhecer um outro lado, não mais o conforto do palácio,
Mas agora ele vai precisar depender inteiramente de Deus, fazer uso da sua fé e da sua comunhão com Deus. E assim, queridos, a perseguição de Saul vai ganhando vulto e se torna cada vez mais difícil para Davi ficar dentro das fronteiras de Israel. Mas, em todo esse contexto, o que Davi precisa e precisava preservar era a confiança total em Deus, sabendo que Deus tinha absoluto controle da situação. Mas, infelizmente, neste processo Davi falhou. E eu quero lembrar a todos aqueles que nos acompanham que é próprio de nós falharmos. É próprio de nós não mantermos a estabilidade o tempo todo nas situações adversas. E infelizmente, na altura do capítulo 27, são momentos que antecedem a chegada dele à cidade de Ziclag, ainda dentro do território de Israel. Davi começou a alimentar pensamentos negativos e sempre no duelo com as adversidades, nós temos que nos deixar impressionar mais pelas garantias de Deus. Por exemplo, Deus diz que é socorro bem presente na angústia. Então jamais nós devemos permitir que a impressão das circunstâncias se sobreponham às convicções que nós temos nas promessas de Deus. Mas infelizmente, na altura do capítulo 27, Davi começou a pensar da seguinte forma: ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul deixe de me buscar em todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Note que Davi, ele está idealizando aqui uma fuga. Ele acha que, atravessando as fronteiras de Israel, estando num território fora de Israel, Saul não pode persegui-lo. Bem, ele pode resolver o seu problema momentaneamente. Mas o que nós temos que entender, queridos, é que as decisões que nós tomamos em nossa vida, elas não têm apenas consequências momentâneas, mas os reflexos da nossa decisão se farão sentir ao longo da nossa vida. E Davi, então, ele se levanta, vai para o meio dos filisteus, e obviamente que Saul não pode persegui-lo. Mas o que acontece, queridos? Vamos lembrar que dentro das fronteiras de Israel, Davi era um homem perseguido. Até teve que se refugiar em uma caverna, enfim, ele tinha medo de morrer. Mas olha como que fora das fronteiras de Israel, Davi parece que experimenta uma independência. Parece que ele pode determinar o que fazer, por onde ir. Então nós entendemos, quando lemos a história de Davi, que ele neste momento, ele tira das mãos de Deus a direção da sua vida e passa a ele próprio a uma autogestão, vamos dizer assim. Então ele vai enveredar por caminhos que não deveria. Se não, vejamos, em território filisteu, já uma vez feito acordo com o rei Ax, e o rei até lhe concedeu, autorizou ele ocupar a cidade de Ziclag. Olha o que aconteceu com Davi fora das fronteiras de Israel. Isso nós encontramos aqui no capítulo 27, versículo 8. A Bíblia diz assim: subia Davi com seus homens e atacavam os Gesuritas e os Hercitas e os Amalequitas, porque antigamente eram esses os moradores da terra daquela região. Olha o que Davi fazia. Davi feria aquela terra, não dava vida
nem a homem, nem a mulher. E tomava. Ele roubava, ele saqueava. Tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos, vestes e se apresentava depois ao rei Aques. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem. Este era o seu costume por todos os dias em que habitou na terra dos filisteus. Percebe? Davi não é mais aquele homem que se preocupava com os princípios, andando no temor do Senhor. Mas o que ele faz agora? Davi quer acumular um patrimônio, e ele está acumulando um patrimônio, de origem ilícita, claro. Ele ataca os grupos nômades, e ele rouba, ele saqueia, e ele mata essas pessoas, para que não o denunciem diante do rei Aques, naquela região. Queridos, o que nós vemos aqui é que o Davi, ele deixou de se preocupar em ser, mas agora ele se preocupa em ter, em levantar e acumular um patrimônio. E assim ele vai fazendo. E queridos, nesta vida, nós não podemos jamais inverter esta ordem. Nós devemos sempre nos empenhar em ser, mais do que ter. Porque, queridos, não adianta nós acumularmos bens em nossa vida se nós deixarmos de ter aquela qualidade, não é? Íntegra, fiel diante de Deus. E Davi, infelizmente, ele consegue aqui um patrimônio, mas ele perdeu a sua qualidade de servo de Deus, infelizmente. E quando Aques, o rei filisteu observa Davi nesta condição, sabendo que ele é fugitivo lá do seu povo, certo? Aques sabe que Davi não conseguiu mais viver entre o seu povo, porque havia uma perseguição contra ele. Então Aques conjecturava da seguinte forma: ele se fez aborrecível para com seu povo, pelo que me será servo para sempre. Vamos lembrar que dentro das fronteiras de Israel havia uma promessa de Deus na vida de Davi. Ele seria o próximo rei a reinar sobre o seu povo. Mas aqui fora das fronteiras de Israel, o rei filisteu, ele decreta: ele me será servo para sempre. O que é que nós aprendemos aqui, queridos? Muitas vezes, para nós preservarmos a nossa vida dentro do plano de Deus, é necessário que nós convivamos com a diversidade. E ninguém quer conviver com a diversidade. Eu não quero, você não quer. Mas muitas vezes, queridos, nós temos que suportar a convivência com uma diversidade para permanecermos na presença do Senhor. Ou seja, Davi, dentro das fronteiras de Israel, ele sofria realmente perseguição, mas havia um plano de Deus, havia uma promessa dele reinar, havia um trono à sua espera. E uma vez que Davi, ele imaginou que Saul poderia matá-lo, obviamente que ele deixa de confiar em Deus, e ele atravessa a fronteira na direção dos filisteus, agora fora das fronteiras. Ele não tem a perseguição de Saul, mas também não tem trono à sua espera. Então eu gostaria de dizer, queridos, sempre absorvendo as lições que a palavra de Deus nos transmite, nós não devemos ceder à pressão de circunstâncias, mas nós devemos preservar a direção de Deus na nossa vida. E Davi foi para o meio dos filisteus e já não tinha essa expectativa do cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Bem, o que acontece? Vai piorar. O próprio rei filisteu chegou para Davi e disse: Davi,
você e seus homens precisam ir comigo para a guerra. E como é que Davi vai dizer que não? Está vivendo lá. E justamente os filisteus vão pelejar contra Israel. Então observe que dentro das fronteiras de Israel, Davi era um crente provado. Quando ele atravessa as fronteiras, ele passa a ser um crente fugitivo e agora vai se tornar um mercenário, porque ele vai se associar a um povo que vai lutar contra a sua nação. Queridos, lembremos que nesta peleja Saul morreu. Saul se matou. E Davi agora está no meio dos filisteus e o rei Aques quer levá-lo para a frente de combate. E Davi então, prontamente ele aceita. Como é que ele vai dizer que não? Então, queridos, perceba que Davi está numa situação muito difícil. Todas as vezes que nós decidimos por nós mesmos seguir alguns caminhos para contornar situações sem a direção de Deus, e Provérbios nos adverte: não seja sábio aos seus próprios olhos, reconhece-o em todos os teus caminhos. Então jamais, eu costumo dizer que o servo de Deus, a serva de Deus, não anda movido por pressão de circunstância, mas anda dirigido por Deus. Nós temos que primar por isto, a direção de Deus em nossa vida. E agora, quando Davi está indo com os filisteus para a frente de combate, olha como Deus é lindo. Davi não tinha como sair dessa situação, mas o que acontece? Os oficiais filisteus, aqui no capítulo 29, disseram ao rei Aques: que fazem aqui estes hebreus? Obviamente se referindo a Davi e seus homens que estavam lá. E Aques então disse: não, eu confio em Davi, ele está comigo há algum tempo e ele é leal a mim. Mas então os oficiais dos filisteus tomam uma decisão e dizem ao rei: faz voltar estes homens e tornem ao seu lugar onde tu os puseste, e não desçam conosco a peleja. E aqui no capítulo 29, versículo 7, o rei filisteu chega para Davi e diz: volta, pois, agora, e volta em paz. Queridos, era um momento crítico. Era disso que Davi precisava naquela hora. E Deus propiciou a Davi um livramento. Percebe? Davi não tinha como dizer não para o rei. Está morando com eles, está vivendo com eles. Davi e seus homens certamente seriam mortos ali, acusados de traição. Mas os próprios oficiais aconselharam o rei a dispensar Davi e seus homens. E o rei disse: volta agora e volta em paz. Neste caminho impróprio que Davi seguia, ele teve a oportunidade de voltar. E quer saber, queridos, muitas vezes ao longo da vida, nós nos colocamos em caminhos que não deveríamos seguir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá uma oportunidade de voltar, de abortar este avanço. Foi o que aconteceu com Davi. E Davi pôde retornar e não seguir com os filisteus. Eu imagino que lá na frente, quando Saul se lançou sobre a sua espada, obviamente que foi uma morte lenta. A quem vocês acham que caberia o golpe de misericórdia se Davi estivesse próximo aos filisteus nesse momento em que cercaram Saul? Entregaria uma espada para Davi e iam dizer a ele: nos dê a honra de assisti-lo, por fim, aquele que tanto te perseguiu. E Davi estaria manchando suas mãos com o sangue do ungido do Senhor. Percebe o tamanho do livramento que Deus deu? E aí, queridos, chegamos ao capítulo 30. Davi volta para a cidade de Ziclag. Mas enquanto ele foi acompanhando os filisteus para a batalha, os amalequitas, os quais ele já tinha assaltado, roubado, ferido, esses mesmos amalequitas, quando perceberam que a cidade de Ziclag estava desguarnecida,
porque Davi e seus homens foram com o rei para a guerra. Eles atacaram a cidade, eles destruíram a cidade, levaram todos que estavam lá cativos e queimaram a cidade. Eu costumo dizer, queridos, que se você tem um compromisso sério com Deus, se Deus tem um plano na sua vida, tudo aquilo que for de origem ilícita vai virar pó, vai virar cinza, porque Deus não aceita na minha e na tua vida o acúmulo de bens de origem ilícitas. Davi, de volta à cidade de Ziclag, ele se depara com uma realidade terrível. As mulheres, as crianças, todos que estavam lá, foram levados cativos pelos amalequitas. E os seus homens, que chegam com Davi agora, percebem que já não tem mais as suas famílias. E olha o que a Bíblia diz. Então Davi e os homens que estavam com ele ergueram a sua voz e choraram, até que não houve neles força para chorar. Isso aqui é um esgotamento emocional. Isso aqui é lamentar profundamente, realmente, um fato. Eles sentiram a dor da perda. E, queridos, eles estão diante de uma catástrofe, diante de uma tragédia. Então eu quero que você entenda que neste momento a dor foi tão grande na vida destes homens que seguiam Davi, que eles se revoltaram contra o próprio Davi. Porque lá atrás, quem é que teve a ideia de ir para o meio dos filisteus? Foi Davi. Então foi Davi que propôs a eles: olha, vamos para o meio dos filisteus, vamos sair aqui do alcance de Saul. E agora, queridos, o resultado desta atitude, deste procedimento, se voltava contra Davi. E a Bíblia diz aqui, Davi muito se angustiou, porque o povo, ou os homens que estavam com ele, falavam em apedrejá-lo. Óbvio, porque o ânimo de todos eles estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas. Então, queridos, note que Davi está experimentando um resultado catastrófico daquilo que ele julgou que era o melhor que ele fazia lá no capítulo 27. Queridos, quando nós, dentro de um contexto adverso, quando nós pensamos em seguir uma direção, não vamos nos lançar a isso de maneira precipitada, mas vamos orar, vamos consultar a Deus para ver se devemos avançar neste caminho. Davi foi para o meio dos filisteus, completamente fora da direção de Deus, e agora se via em perigo diante dos próprios homens que ele liderava. E a Bíblia diz, está aqui, capítulo 30, versículo 6, que os homens falavam em apedrejá-lo. Mas olha como é que termina o versículo 6. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu fico pensando, queridos, há quanto tempo Davi não tirava um momento a sós com Deus? Há quanto tempo Davi não tinha um particular com Deus? E é isso que acontece, queridos. Às vezes, no calor da luta, no nosso empenho em superar dificuldades, às vezes nós desprezamos aquele momento a sós com Deus. E é um erro fatal. E agora, quando Davi, experimentando uma falência completa, ele entende que o único caminho que ele tem a seguir é buscar a presença de Deus. Ele não tem mais admiração, não tem mais o apoio dos seus próprios homens, e só lhe resta clamar a Deus. Uma vez eu li uma frase escrita por um evangelista, e ele escreveu assim: quando nada nos resta a não ser Deus, compreendemos que Ele é o bastante. E neste momento, em que Davi não tinha mais nada, ele entendeu que o Deus que ele louvou desde criança,
o Deus que o ajudou a matar o leão, matar o urso, derrotar Golias, esse Deus poderia tirá-lo do fundo deste poço em que ele se encontrava. Então é aí, queridos, que ele grita para Abiatar: traga-me a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe. E olha o que diz aqui no versículo 8, do capítulo 30 de 1 Samuel. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Quando Davi reconheceu o seu erro e humildemente se colocou diante de Deus, eu não sei como ele começou esta oração. Certamente ele começou reconhecendo o seu erro, pedindo perdão, e em um determinado momento, na sua comunhão com Deus, ele disse: Senhor, se eu for atrás, eu consigo recuperar o que perdi? E ficou esperando a resposta quando Deus lhe disse: vai, Davi, você vai recuperar tudo que você perdeu. Que lindo, queridos, quando nós podemos, mesmo tendo experimentado uma falência total, nos colocarmos diante do Senhor, Ele ainda pode reverter esta situação. E conclui-se aqui dizendo, Davi recuperou tudo o que ele havia perdido. Quando eles saíram, encontraram um homem egípcio abandonado lá, que fazia parte do bando dos amalequitas. Olha que interessante, Davi não sabia para onde foi o bando, mas Deus fez com que um deles ficasse para trás, justamente para servir de guia para Davi. Como Deus é lindo! E este homem guiou Davi até onde os amalequitas estavam, comemorando, a posse de todos aqueles bens que eles haviam saqueado de Ziclag. E a Bíblia diz que Davi lutou, e está escrito aqui: a ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, também todo o despojo, tudo quanto haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Eu gostaria de terminar essa reflexão dizendo que a graça de Deus propicia a reconstrução, ainda debaixo dos escombros. Deus é aquele que nos tira da ruína e nos condiciona. Deus reverte todo o processo de falência. Podemos orar? Vamos orar, queridos. Querido e eterno Deus, nós temos meditado em Tua palavra. Ó Deus, entendemos a necessidade de sempre depender de Ti, jamais nos aventurarmos em nenhum caminho por conta própria. E mesmo que vitimados pelos próprios erros, quando humilhados diante de Ti, Senhor, temos o estender poderoso da Tua mão. Assim, Pai, como o Senhor foi propício a Davi, ser propício, ó Pai, ser favorável a todos quantos hoje, Senhor, reconhecendo o seu erro, se colocam diante de Ti, clamando por Tua misericórdia. Assim te pedimos, Pai, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás.
às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Amados, que o nosso pastor Marcos Cardoso seja muito abençoado por tudo que tem colaborado conosco, participado e sempre rico nessas palavras da parte de Deus. Meu abraço, viu, pastor Marcos Cardoso? Que Deus continue te abençoando. Pois bem, se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador agora, é uma grande oportunidade. Aonde você estiver, diga assim: Senhor, eu quero aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. E se você se afastou dos caminhos do Senhor, outra grande oportunidade, até porque hoje é muita chuva de bênçãos do céu para a nossa vida. E nós queremos estendê-lo também, essas bênçãos na sua vida, através de um caminho que nós falamos ontem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Pois bem, nós vamos agora orar a Deus, agradecendo por tudo. Pai eterno, Pai celestial, te damos graça por mais este domingo que passamos aqui, nessa oportunidade, louvando, agradecendo e ouvindo através do Teu Espírito Santo, a Tua voz dentro dos nossos corações. Eu te peço, Senhor, imensamente a Tua bênção a todos, principalmente os enfermos, os encarcerados, Senhor Jesus, os aflitos, aqueles também que estão desempregados, às vezes com dificuldade, Senhor, dentro do seu lar, com o casamento, que Tu possa, através do Teu Espírito Santo, trazer a paz a esses corações, agora e para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, seja com todos os nossos irmãos que nos assistiram neste culto, agora e para sempre. Você pode dizer comigo? Amém. Meu abraço a todos em nome de Jesus.